Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, você que nos assiste aqui no nosso canal. Nós estamos iniciando a nossa Academia Bíblica de hoje, dia 10 de novembro de 21, quarta-feira, e a Academia Bíblica com algumas pequenas mudanças, tá? Nós observamos na análise das últimas aulas que a taxa de retenção durante a estreia, ela é pequena. O que isso significa? Isso significa que ao longo da aula, enquanto a aula está na estreia, né, porque é uma aula gravada, como vocês sabem, mas ela vai ao ar no sistema de estreia, há uma queda na frequência aqui, né? Então nós vamos diminuir um pouco o tamanho da aula, buscando concentrar mais o conteúdo e espalhar mais este conteúdo ao longo do tempo, tá bom? Então eu espero que você, a partir deste novo momento, possa estar conosco para esta jornada que nós estamos iniciando hoje no Primeiro Testamento. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela tua graça e pelo teu amor, e te pedimos, ó Pai, que a tua graça e o teu amor se estendam sobre nós dia após dia. Abra a nossa mente, o nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Olá, é muito bom ter você aqui para a nossa aula de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Giovanni,
Sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e é muito bom saber que você está aqui para esta jornada de 52 encontros, e este é o primeiro, para falarmos sobre o Primeiro Testamento. Mas, Giovanni, não é Antigo Testamento? Pois bem, vamos tentar entender isso um pouco melhor. A origem do termo Antigo Testamento vem lá de 2 Coríntios 3,14, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios e falando sobre a leitura da Bíblia hebraica, se refere a ela como Antiga Aliança. Ora, ele está fazendo isso porque lá em Jeremias há uma promessa da Nova Aliança. Então, em 2 Coríntios 3,14, Paulo escreve assim: mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Paulo estabelece então que a antiga aliança é lida se refere aos textos da Bíblia hebraica e passa agora a estabelecer isso em contraste à nova aliança que foi dada ao povo. Esta nova aliança, Cristo Jesus. Há aqui uma diferenciação técnica, tá bom? Paulo está estabelecendo um conceito teológico, a nova aliança sendo entregue, portanto, sendo colocada diante do povo. Por que então, Giovanni, você está usando o termo Primeiro Testamento e não Antigo Testamento? Veja, o Antigo Testamento não é um texto que nos pertence, é o texto da fé judaica. Ora, em diálogo com os judeus, sim, existe diálogo entre cristãos e judeus, e é bom que ele exista, não apenas no campo da fé, mas também no campo da teologia, da sociologia, da história, da arqueologia. E neste diálogo com os judeus, nós cristãos ouvimos dos judeus que o termo Antigo Testamento, antigo é algo antiquado, ultrapassado. E convenhamos, nós cristãos não anulamos o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento. Você e eu não deixamos de recorrer ao Primeiro Testamento. Nós lemos e pregamos os Salmos, os profetas, os escritos, os livros da Torá, os livros da história deuteronomista, da literatura cronista. Portanto, nós não abrimos mão destes textos para anunciar a boa nova em Cristo Jesus. Da mesma forma, Paulo, quando define o texto da Bíblia hebraica como Antiga Aliança, ele está dizendo que toda vez que esse texto é lido, o véu cobre a mente, e esse véu só pode ser removido por Cristo. Portanto, nós cristãos fazemos uma leitura do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento com a perspectiva de Cristo. Logo, nós cristãos, em respeito aos judeus, eu sei que você tem o hábito de falar Antigo Testamento, mas em respeito aos judeus e também à nossa história cristã, neste curso, nesta jornada, eu vou utilizar o termo Primeiro Testamento. E você vai ver que isto é um hábito. Você vai me ouvir falar diversas vezes Antigo Testamento, não estranhe. Mas também não estranhe quando eu falar Primeiro Testamento. Nessa conversa entre judeus e cristãos, escolheu-se então dois termos para substituir o Antigo Testamento: Bíblia hebraica e Primeiro Testamento. A nossa jornada será uma jornada que terá
como linha de base para a sua elaboração, para nortear a nossa caminhada, o livro de Martin Roussel, publicado pela editora Sinodal e Faculdades Estes, intitulado Panorama do Antigo Testamento, História, Contexto e Teologia. Martin Roussel é um pesquisador do Primeiro Testamento, lá na Universidade de Rostock, na Alemanha. É uma obra que vai aí nortear a nossa caminhada neste período. E o que nós vamos estudar, então, em 52 aulas, Giovanni? O Primeiro Testamento tem 39 livros. Sim, isto é verdade. Então, a nossa primeira aula é a introdução. Teoricamente, poderíamos ter mais 39 aulas, 40 aulas. Mas vamos ter 52. Por quê? Porque a nossa caminhada está dividida da seguinte maneira. A primeira parte da nossa caminhada, que se inicia na próxima aula, é a Torá. Nós vamos iniciar o estudo deste panorama pela Torá. Nós vamos ver o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Cada um destes livros, um encontro para falarmos sobre eles. Logo após a Torá, nós vamos estudar a história deuteronomista, o livro de Josué, Juízes, Rute, os livros de Samuel, os livros de Reis. Logo após a história deuteronomista, nós vamos para a literatura cronista, os livros de Crônicas, Esdras e Neemias, Esther. Após a literatura cronistas, nós vamos para os escritos, o Ketubim, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes ou Coelet e Cantares. Depois disso, nós vamos estudar num grande bloco dos profetas. Isaías parte 1, Isaías parte 2, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí você poderia dizer, ok, Giovanni, chegamos em Malaquias, encerramos nossa jornada pelo Primeiro Testamento? Não, meu caro e minha cara, nós vamos continuar. Por quê? Porque você deve saber, se não sabe, vai saber agora, que existe uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega chamada Septuaginta, tradução dos 70. E a Septuaginta traz alguns escritos a mais em relação à Bíblia hebraica. Escrito estes que o cânon católico romano incorpora, mas que nós, protestantes, não incorporamos. Nós chamamos de apócrifos. Então nós vamos estudar os apócrifos, isso mesmo, vamos fazer um panorama sobre eles. Tobias, Judite, os livros de Macabeus, os acréscimos ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, o livro de Baruque, a carta de Jeremias e os acréscimos a Daniel. Encerrando o nosso panorama do Primeiro Testamento, nós vamos abordar alguns pontos teológicos que nós consideramos importante para que você possa compreender melhor o texto do Primeiro Testamento no século XXI. Eu estou falando de aliança, os 10 mandamentos, mulheres no Antigo Testamento, anjos no Antigo Testamento, Qumran no Antigo Testamento e o nome de Deus. E aí sim nós vamos terminar a nossa longa jornada pelo Primeiro Testamento. O que nós pretendemos ao longo desta jornada de 52 encontros que se inicia hoje é que ao final dele você possa compreender melhor o Primeiro Testamento, compreender melhor
o Primeiro Testamento à luz de uma visão presbiteriana, reformada, porque esta é a nossa visão teológica, e compreender melhor a Bíblia Sagrada, para que você possa falar do amor de Deus pela humanidade com sabedoria e entendimento. É muito bom ter você aqui com a gente. Senhor, abençoa-nos nesta longa jornada que teremos pela frente. Derrama sobre nós a tua bênção, a tua paz e a tua graça. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém.